RS Professor. Carol, esse canal aqui ele surgiu para eu direcionar pessoas que trabalham com dança ou que desejam trabalhar com dança num único canal, porque eu tenho outro canal que é o Dance Tudo, e lá tem mais alunos. Tem professores também, mas tem mais alunos. Então, como ficava confundindo os assuntos, eu criei um canal exclusivo para quem quer trabalhar com dança ou para quem trabalha. Eu não sei se os seguidores daqui são somente esse público, mas o conteúdo é para esse público. Então, eu coloquei primeiro o Se Liga no Plá. O Se Liga no Plá era uma... Plá é tipo uma dica no passado, né? Vou te dar um plá. Então, essa gíria do passado... Isso foi tu que inventou, né? Oi? Isso foi tu que inventou. Não, é uma gíria do passado mesmo. Pior que tem no dicionário ainda. Plá é igual dica. Olha só. Só que eu lembro das pessoas dizer, vou te dar um plá, quero te dar um plá. Eu não sei por que eu lembro disso. Não sei se é porque em formigueiro as coisas chegavam muito atrasadas, e isso fosse mais antigo. Mas eu sei que eu lembro dessa gíria. E quando eu estava querendo lançar esse projeto do tipo hashtag Fica a Dica, que eram dicas para profissionais, que eu iria contando como resolver problemas, né? Eu queria achar um nome diferente e lancei o Se Liga no Plá. Eu fiz 55 vídeos do Se Liga no Plá e daí deu uma parada. E aí agora eu comecei com essa ideia do programa Momentos, com o objetivo de ao mesmo tempo que eu vou conhecer melhor os meus amigos e convidados, as pessoas que acessarem aqui, poder ter essa percepção também que não importa onde a pessoa chegou, né, que todo mundo passa por problemas semelhantes, tanto quando era criança, quando é adolescente, não importa se é profissional de dança ou alguém apenas que apaixonado por dança. Enfim, dentro da Escola Mixturada eu já tenho esse canal com entrevistas com alguns colegas que eu encontrava no Baila Costão, entrevistas exclusivas para estar dentro da escola. Só que agora eu resolvi trazer isso para o lado de fora, assim, para o público. E aí estamos aqui. Porque eu percebo que no passado a gente sabia mais dos nossos amigos, sabe? A gente sabia mais, eu digo, essa parte pessoa humana e não pessoa jurídica. Histórias, né? Eu acho que a gente escutava mais histórias, né? Porque, Exato. de fato, a gente conversava mais, né? E aí, hoje, com esse lance que é um benefício a tecnologia, né? Ela agrega em alguns sentidos, mas o pessoal, assim, o interpessoal, a gente deixa um pouco de lado e vive mais, às vezes, nesse mundo da fantasia, do Instagram, da imagem, né, da projeção que eu gostaria que soubessem de mim e não o que realmente aconteceu na minha vida, né? Então, a gente perdeu um pouco esse contato com quem realmente eu sou, né? Eu acho que nós tínhamos, no passado, a gente tinha mais tempo para a nossa vida, era, tipo, tu tinha que inventar distração, né? Agora não, agora você não inventa, agora tem de sobra. E aí eu acho que nisso a gente acabava se interessando mais por saber mais das pessoas, enfim. E agora, quando a gente se encontra em evento, geralmente, ou fala mais da parte profissional, de projetos que estão acontecendo, ou que estão pensando em fazer, e a gente acaba não conversando mais sobre a pessoa mesmo. Está indo tudo só para dentro do consultório. Não é? E saber isso, eu acho que a gente tem fatos muito engraçados, né, que te ajudaram que te formaram, né, a chegar até aqui e que também influenciaram, inclusive, na tua escolha profissional, né, em quem você é, em como você se porta, se veste, como é o teu próprio corpo, né, tudo isso é baseado no que a gente viveu ao longo da vida, né, e isso que é o mais massa de você conseguir escutar a história do outro. Nossa, eu adoro. O Rodrigo Scherer, professor, ele tem um pouquinho de cada professor que eu tive contato. Eu criei a minha persona com essa base. Tipo, eu não sou... Eu brincava nos cursos que eu sou um Frankenstein das minhas percepções.
Tipo, eu via que tal professor fazia uma piada ou levava a dança mais para o lado meio com duplo sentido, sexualizando, mas numa forma de piada, de malícia. Isso aqui eu achei legal, vou colocar. Aí tinha outro que era extremamente didático, e eu, nossa, isso aqui é legal, vou usar. Sabe, tentando pegar aquilo que me chamava a atenção de cada professor, até ir botando, claro, a minha percepção sobre aquilo. Talvez aquele professor nem seja daquela forma, mas foi como ele se mostrou para mim, saca? Sim, total, total. É muito engraçado isso, né? Porque, de fato, a gente tem uma construção que é baseada nesse contato com as pessoas que nos cercam, né? Então, eu também tive muitos professores, alguns que me ensinaram o que eu não gostaria de fazer ou de ser, e outros que me ensinaram coisas muito importantes que me marcam, né? Me marcaram, que eram mais, obviamente, de acordo com a minha personalidade e como eu percebo a vida de modo geral, não que, enfim, cada um se interessa por um jeito de ser diferente, né? Então, eu tive pessoas muito, muito em massa, assim, muito importantes na minha vida. Eu sou formada em educação física, então tive alguns professores na minha faculdade que me marcaram, né, nessa parte principalmente da relação interpessoal, assim, né, e como lidava com os alunos. E tive muitos professores de dança mesmo que me marcaram muito, assim. Os carrascos, e tive professores carrascos, mas também tive professores que foram carrascos, mas que me ensinaram muito através desse jeito de ser, assim, eu tenho lindas lembranças de dor, de sofrimento, mas também de muito aprendizado, né? Enfim, não sei se tipo, no dancing eu tive pessoas muito importantes que me ensinaram muitas coisas legais, assim, de um jeito Com certeza eu quero entrar nesse assunto Dancing Brasil, dancing mas para a brasileiro. gente dar o início, para começar o programa, bom, são vários momentos, né? E o primeiro momento é o momento autoapresentação. Ao invés de eu falar, gente, essa minha convidada, ela é isso e aquilo, eu peço que o convidado, ou a convidada, ela faça a sua autoapresentação. Então, Uau! então, diga aí quem é Carol Dias. E é a Carol Dias. A Carol Dias é uma pessoa muito curiosa pela vida, pelas pessoas, e tem muito amor pelo corpo, assim, né? Eu admiro muito esse templo que é o corpo humano, e por admirar tanto esse templo que é o corpo humano, que eu me interesso pelo movimento também, né? Hoje eu trabalho com dança, mas eu sou muito mais interessada no processo que a dança faz com que a pessoa se transforme, né? E se conheça através do próprio corpo. Então, para mim, dar uma aula de dança nunca é somente ensinar um movimento ou o repertório, né, que é um passo, mas é muito mais, eu conseguir olhar nesse corpo uma possibilidade de desabrochar e de descascar algumas couraças, né? Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu amo muito ensinar e ajudar o próximo, porque é sempre uma retroalimentação, assim, você ajuda nesse processo de autoconhecimento do outro, mas ao mesmo tempo o outro também influencia no teu processo de autoconhecimento, né? Então hoje para mim eu sou uma pessoa que amo a vida, amo os desafios e amo mais ainda propor desafios para o outro, né? Porque a gente se autoconheça. Então, Então é tu isso. usa a dança, para esse autoconhecimento da inteligência emocional através do corpo. Eu acredito nisso, assim, eu acredito que o corpo ele é uma possibilidade de você se conhecer, né? Em vários âmbitos, seja pelo processo físico, seja você ter um contato com as suas travas emocionais. E aí o corpo, quando eu falo, pode ser através do movimento, seja ele associado mais ao exercício físico, ou seja ele mais associado a dança em si, e aí unindo a esse processo dancístico, né, que eu trabalhei muito tempo com dança de salão, mas hoje eu enxergo a dança de salão muito mais como um processo também de entendimento da relação do outro, assim, da relação a dois, do seu autoconhecimento, do que somente dançar forró, samba, bolero, né? Existe,
isso, mas também existe algo muito mais rico, que é você conseguir se transformar como pessoa, né? Tanto Sim, individual quanto contribuir com o outro, né? Então, para mas mim, o movimento é autoconhecimento, assim, seja ele em forma de dança, seja ele em forma de exercício físico, seja ele em forma de caminhar, mas movimento é autoconhecimento, né? É explanar a sua história. sim. Tu está colocando uma lupa, né? Tu está dando um zoom nos benefícios da dança, porque às vezes Sim. isso acontece de maneira talvez inconsciente, a pessoa percebe que tem essas mudanças, mas quando tem alguém que nos fala e nos mostra e torna consciente o que está acontecendo com a gente, com certeza o resultado é outro. Top, top. Eu acredito muito nisso aí que você tá trabalhando. Normalmente numa aula, assim, a gente acaba que eu nunca falo, vamos fazer um processo de autoconhecimento, né? Porque é isso Exato, que acontece. exato. Você vai, você é chamado, você se propõe a dar uma aula de dança e ao longo desse processo de aula, você insere essas pílulas de exercício, essas pílulas de processos ao longo da sua aula de dança que vão gerar alguma, às vezes inconsciente, algum processo de autoconhecimento, ou Uhum. algum link, algum download de alguma coisa que a pessoa não tinha se dado conta sobre si mesmo, né? Então, a ideia é ensinar ela a dançar, propor movimentação para ela, mas também que ela consiga fazer alguns downloads sobre si mesmo, sabe? E essa, agora que tu comentou dança de salão, a dança de salão que eu acredito que você aprendeu, talvez tenha sido a mesma dança de salão que eu também aprendi, que era muito mais preocupada com o movimento de forma de sequência de passos e coreografada do que como dança mesmo, né? Como a gente Sim. acredita hoje, a gente percebe. E como é que foi essa tua virada de chave? Quando tu percebeu que tu estava aprendendo uma dança mais sequência de passos para essa dança que hoje tu desenvolve, que é uma dança mais voltada realmente pro dançar de uma maneira mais genuína. É um processo. É isso, eu curto muito essa ideia da pessoa também ter conhecimento sobre o corpo e não só sobre o passo. Mas quando eu comecei eu vim das danças individuais, né? Então, comecei dançando balé, jazz, danças urbanas. E aí depois, mais tarde, quando eu já tinha 20 anos, eu comecei com a dança de salão, né? 21 anos e tal. E, e aí era, de fato, uma dança mais coreografada, que tinha todo um lance de você, do papel do homem, do papel da mulher, de ter um alongamento de pernas e ter uma estética do movimento, assim, né? E ter repertório, né? E aí você ir construindo os repertórios, assim, combinando as movimentações, que tá tudo certo, é um jeito de se trabalhar. Mas, na verdade, o que fez, assim, eu sempre fui autocrítica no sentido de querer algo a mais, que às vezes eu não sabia o que era. Mas o que a virada de chave, de fato, assim, para esse processo de autoconhecimento foi durante o dancing mesmo, né? Porque lá a gente trabalha com o ballroom, né? Que é uma dança esportiva internacional, que a gente entende como dança de salão, né? Elencaríamos como dança de salão aqui no Brasil. Mas muito mais do que só você ter conhecimento sobre a dança em si, você tem que ter uma capacidade de trabalhar com o processo do outro, né? Então, só ensinar uma pessoa que está em catarse emocional não é o suficiente. Você tem que trazer ele da catarse, tem que trazer a história dele e colocar no movimento, né? Então, ali que eu comecei a me apaixonar muito mais por esse processo de autoconhecimento através do movimento, né? E entender que dançar é muito mais simples do que só você fazer um movimento, tipo, bonito, entendeu? O que que é Sim, bonito? Tipo, cara, o bonito às vezes é vazio, assim. Então, como você recheia, sabe? Uma sim, mão pode ser linda, por exemplo, se tiver sim, sentido, né? sim. Então, foi esse processo do dancing que me deu essa virada de chave mano, tem muito mais, assim, do que só o movimento ou só a carcaça de fora, né, a estética, né, tem, tipo, toda uma história de uma pessoa ali, que você tem que ter sensibilidade, né, de Quando trazer. surgiu o convite pro Dance, que ano foi?
A primeira vez que eu entrei em contato com dance, que foi a primeira audição que eu fiz, foi 2016, foi 2017, no final de 2017, mais ou menos. Foi quando eu fiz a minha primeira audição. Tu já Foi tinha do meio de participado daquele lance 2017. lá do Faustão, não? Porque tu Não, também, o tu também... Faustão, não, o Faustão foi depois. O Faustão foi em 2018. Não, 2000, o Faustão foi esse ano. Não, ano passado. Eu tô perdida, né? Está em 2020. A Foi gente em está 2019. O completamente Faustão, perdido. é. Faustão foi em 2019, no início de 2019, que eu fiz Show dos Famosos. Aí foi como bailarina mesmo, assim, né? E eu tinha feito uma assistência também. Isso, essa assistência foi antes, né? A assistência foi antes. Eu fiz uma assistência coreográfica para Dança dos Famosos, que isso aí, que é Dança dos Famosos, que é dança de salão e tal. Essa assistência eu fiz, acho que foi no final de 2016. Eu fiz uma assistência para samba com eles, né? Sim, Eu tinha terminado os sim. Jogos Olímpicos, aí fiz essa assistência coreográfica para eles, né? E E aí chegou a depois rolar uma dúvida? Chegou a rolar alguma dúvida, tipo, entro no Dancing e fecho as portas com a Globo? Ou não? Então, mas aí que o dancing aconteceu depois. Sim. Mas essa dúvida não rolou porque, na verdade, é isso, assim, mano, eu tava tão, na época que eu fui fazer a audição pro dentro, eu tava muito desesperada, precisando de emprego, assim, na verdade, eu nem sabia direito onde eu tava indo, eu sempre falo isso, né, eu não sabia onde eu tava indo, nem direito o que era o trabalho, entendeu? Então, eu fui, assim, na escura, falar, tipo, cara, é uma audição de uma coisa que parece Dança dos Famosos, e aí, tipo, me mandaram flyer, e eu mandei material e fui no outro dia, entendeu? Foi uma coisa assim, Ah, que papo. legal. Tipo, foi, tipo, do nada, aí eu cheguei lá, fiz a audição perdidaça, não sabia nem o que era a audição, tipo, maluca, assim, porque também se eu soubesse, eu não sei se eu teria tido coragem de ir, porque eu não, sabe, porque eu não ia falar, mano, imagina, eu na televisão, tipo, não tinha essa noção, assim. Sim. Então, aí foi a primeira vez que eu tive contato, assim, não fiquei com dúvidas, não fiquei com dúvidas, eu fiquei com receio, acho que na segunda vez que eu fui trabalhar aí, sim, no Show dos Famosos, né, como bailarina, que eu fiquei com receio que o dancing não me chamasse por conta da Globo, né, mas isso não Sim. aconteceu. Sim, Então, show. Tu fez 2 anos? Foram 2 temporadas do Dancing? não, eu fiz a segunda, terceira, quarta, quinta, eu fiz 4 temporadas. 4? 4 temporadas, sendo que a segunda temporada eu só fui bailarina extra, né? Bailarina que vai nos tapa-os-buracos, assim, sabe? Que entra e sai e tapa os buracos. E eu fiz 2 edições do especial também, que é que eles faziam antigamente uma edição de final de ano de Natal, por exemplo. Então eu fiz uma de adultos e uma de kids, né? Que foram crianças competindo com dança Eu de salão. lembro de duas. Eu lembro de duas. E, obviamente, aquele troféu lá atrás, o que que é? Ah! Ah! Porque, nossa, a gente tem muito isso, né? Eu não sei como é que foi os colegas com relação quando você estava na final, mas a gente fez muita campanha. A Ah, Vanessinha, lembra da Vanessinha Canever? Ela sim, mandou assim, ó, nego, temos que votar na Carol, não sei o quê. Eu disse assim, ó, não, avisa outro, porque eu já estou votando há tempos. Mano, foi uma parada muito louca, né? Porque assim, é que a segunda e a terceira temporada eu não apareci muito, de fato, porque eu recém estava começando. Então você vai conquistando espaço, né? A segunda temporada, que eu era só bailarina extra, eu tava assim, perdidaça, eu nem sabia direito o que fazer, como fazer, o que era o trabalho na televisão, Uhum. sabe? Tudo assim. Você vai quando você trabalha nesses espaços, tudo conta, tipo, a forma como você se veste, como você se porta. Então, tem uma série de comportamentos, assim, dentro dos espaços, né, e dentro desse espaço em específico, que eu estava aprendendo a dinâmica ainda. É tudo muito rápido, você não tem tempo de pensar, sabe? É tipo assim, Sim. muda a coisa em 2 horas antes de entrar em cena e você tem que estar, tipo, ligado, entendeu? E aí, na segunda temporada, eu não apareci muito. Na terceira, eu fui a primeira eliminada, então eu tive pouco tempo de experiência e vivência dentro do programa, né? Vivi mais aí depois como bailarina extra e participando das coisas, mas foi Uhum. muito legal, que eu vivi toda a jornada. E aí, a quarta e a quinta temporada,
que deve ser as que você lembra mais, que aí eu fui finalista nas duas e a quinta eu ganhei, né? Então, quando você é finalista, aí sim você aparece muito mais, porque você vive os 3 meses completos, assim, né? E a gente começa antes, a gente tem, na verdade, 4 meses de programa, né? Porque a gente começa o treinamento antes, contato, gravações de abertura e tal. E depois, quanto mais tempo você fica no programa, mais massa é, porque mais você aprende, assim, os desafios vão chegando e você vai aprendendo como lidar, né? Então, a quarta e a quinta temporada realmente foram marcantes, né? Massa, massa. E tem previsão de ter um novo Dancing? Agora com a pandemia eles vão dar um tempo? Mano, pois é, isso é o mais complicado, porque não existe uma previsão e isso a gente nunca sabe, assim, você nunca sabe quando vai ter, quer dizer, você nunca sabe se vai ter, quando vai ser e se vão te chamar. Então tem 3 coisas Boa! para acontecer, sabe? Então a gente nunca sabe como vai ser, assim. Diz que teremos o ano que vem. Diz que Sabrina Sato que vai apresentar, não é mais Xuxa Meneghel, porque a Xuxa foi para Globo, né? Uhum. Então é tudo uma incógnita, assim, se vai ter, se não vai, depende do quanto tem de retorno para a emissora, né? Transmitir o programa. Claro, eu tive dias dentro da televisão, mas eu sou muito esperto assim para percepção de como as coisas acontecem. Sim. E eu tive o lado que eu tipo achei top e teve o lado meio decepcionante pelos bastidores. Por exemplo, eu vi que os bastidores era igual a televisão que tem aqui em Caxias do Sul, saca? Porque tu pensa, nossa, agora eu vou para a Globo e tal. Aí tu chega lá, tu vê que o que eles não mostram, o que a Globo não mostra. Cara, é igual uma televisão que tem em Caxias do Sul, que tem em Porto Alegre. É aquela loucura de estar procurando por matéria que funcione, que tenha audiência. E aí eu percebi tipo, que não é tão difícil da gente estar, mas ao mesmo tempo que é difícil, porque eles querem alguém que funciona. Então, se tu Isso. funciona e tu entrega o que eles estão procurando, você tem espaço. Então, mas e aí, quando você falou de que eles mudam na hora, quando eu fui, eles disseram, tu tem que trocar de roupa em 5 segundos em cada música. E eu tinha que fazer isso, e aí eu fiquei lá meia hora treinando para ver se conseguia. Porque não tem, o diretor impõe, tu tem que fazer, né? É tipo isso. Então, e para coreografar, eles também tinham essa imposição ó, essa coreografia tu não pode usar, tu pode, tu tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Sim, sim, sim. Assim, a gente lá, eu confesso que tipo, é um pouco diferente, né, da dança dos famosos, a gente tem um pouco mais de liberdade de criação, né? No dance a gente realmente cria muita coisa, assim, tipo a gente tem voz, muita voz de você opina sobre a música, você opina sobre o cenário, a gente monta muita coisa, você tem liberdade de construir a coreografia. E se a coreografia não está funcionando, aí sim eles intervêm, tipo, funcionando em relação à câmera, está demorando muito para acontecer, tem alguma movimentação muito sensual e que mostra alguma parte do corpo que não dá, porque a gente trabalha na Record, que é uma emissora evangélica, então tem coisas que você não pode fazer, assim, tem que tomar um cuidado, né? Embora a gente tenha muita liberdade, né? Porque nos dão essa possibilidade, mas eles normalmente intervêm, às vezes intervêm, tipo, mudando o cenário também. Cara, eu, tipo, sei lá, pedi um balanço e vem um banco, sabe? Então, eu treinei com a ideia de um balanço, mas quando eu vi, tinha a possibilidade do banco. Eu, putz, vou ter que mudar minha coreografia, porque... E aí você tem que ter todo um jogo de trabalhar com o artista, assim, sabe? De falar com o cara e falar, olha, a gente vai ter que mudar. O artista fica maluco, você tem que inventar toda uma história para deixar ele calmo e dizer que tá tudo bem. Embora você também esteja por dentro, assim, ó, tipo, se cagando de medo, entendeu? E, Mas rola de, não, tá tudo ótimo. e rolava de tu coreografar pensando nas trocas de câmeras ou não? Isso é uma Sim, coisa da sempre. direção. Sim? Não, sempre. A gente coreografa pensando em tudo. Porque, assim, no dancing a gente não é um tipo palco italiano que você faz tudo por uma frente. Não existe isso. Lá é Uhum. 360 e você pode sair da onde você quiser. Se você quiser sair do teto, você sai do teto. Que Se você quiser top. sair das escadas, você sai de trás do painel, usa um painel com projeção.
usa um painel com projeção, não posso entrar agora. Não posso agora. Uhum. Ó, desculpa, meu afilhado. Meu Isso afilhado, acontece. ficou assim. Vem cá, Eu dá um também oi tenho pra aqui. galera. Vem, dá um oi. Não, dá um oi pro que vestiu aqui, ó. Vem cá. Dá um oi. Oi! Oi, chacoalha a mão. Não, não tem um helicóptero aqui dentro. Interrompemos brevemente. Isso acontece. Hoje o meu filho só não entrou porque hoje voltou a escolinha dele. Olha só. Senão eu estaria aqui pulando. Então. Pois é. O meu afilhado aqui na casa dos meus pais tem o meu afilhado, que é um amor, né? Mas é isso, às vezes ele entra nas minhas aulas, eu estou fazendo aula lá, um balance, e ele entra no meio, passando na frente da câmera. Mas existe, a gente está falando sobre esse processo Isso, das coreografias, com a troca de câmeras e tal. Isso, então, pois é, lá a gente pensa muito sobre isso, assim, sobre, tipo, da onde eu vou sair, da onde eu saio da plateia, saio de trás dos jurados, começo no meio do palco, saio de um lado, saio do outro, desço do teto, né? Você pode trabalhar com isso, pode criar com projeções, projeção no chão, projeção no telão, projeção na outra bola, sabe? Tem uma série de coisas. E aí você tem, tipo, 9 câmeras que você precisa trabalhar. Vou dançar para essa, eu quero uma estética correndo atrás de mim, quero que a câmera agora de cima me pegue e a gente vai começar deitado no chão. Tá? Então, a gente coreografa pensando nas câmeras e o mais dinâmico possível, né? Para que a pessoa em casa tenha essa sensação de estar viajando na sua coreografia, né? Mas é uma parada que você aprende na prática, porque eu nunca tinha coreografado. Na verdade, eu nunca tinha coreografado realmente, assim, tipo, durante tanto tempo. Comecei no dancing e mais ainda pensando em câmera. Então, foi tudo um processo de fazer aprendendo, aprender e fazendo, sabe? E esse lance das músicas, dele ter essa pegada de você colocar o estilo de dança em talvez músicas que não sejam daquele habituais daquele estilo, né? Eu vi isso em 2009, eu vi isso lá no Surfing Can Dance. Lembra do Surfing Can Dance? Acho que não tem mais, não lembro. Sim, Surfing Can Dance, sim. Lá do People and Arts. Eles faziam muito. Foi a primeira vez que eu vi um passo doble sendo dançado num heavy metal. Isso. E eu achei sensacional, sensacional. É sensacional. Nossa, abriu a minha mente para minha percepção de criação. Isso. Foi muito bom, muito bom. E acredito que no dance também acontece isso, né? Uma coisa que eu aprendi no dancing, assim, quando a gente fala em processo de criação, em arte mesmo, assim, não existe, não há necessidade de você ficar tão apegado ao ritmo em si. Precisa, obviamente, ter uma relação métrica, né? Tipo, esse é um ritmo tipo tchat, é um ritmo quaternário, eu preciso ter preciso conseguir fazer um contratempo no meio, tem que ter uma relação métrica. Mas, para além disso, sabe, eu posso usar, porque assim, o que conquista o público, né? O que conquista o público é o que eles conhecem sonoramente. Não é todo mundo que vai conhecer, sei lá, um tango, né? Um tango ou um cha-cha ou uma salsa tipo cubana, por exemplo, porque não faz parte do conhecimento sonoro, né, das pessoas. Ou uma rumba, né? Tipo, a gente é brasileiro, a gente não escuta quick step, por exemplo, ou foxtrot. Né? Então, pegar uma música que tenha uma relação métrica, que você consiga colocar a base da dança e a construção do movimento de repertório dentro, tranquilo. E aí você tem também a liberdade de criar, né? Então, eu tenho que pensar numa música que tenha estímulo, altos e baixos, para montar uma coreografia massa. E é isso, assim. Então, é muito legal. Nem sempre a gente utiliza uma música que é do ritmo mesmo, mas que tem alguma relação rítmica, né? E isso já é suficiente. E também a percepção de tu pegar uma música que não é tão para cima e fazer a coreografia, fazer a música ser para cima. Também é uma coisa, né? Que às vezes pode dar um... eu tive uma parada que aconteceu comigo, foi na 4ª temporada, que me deram um forró para dançar rumba, aí foi difícil. Né? Foi super difícil porque não tinha nada a ver, assim, tipo, metricamente não dava.
Sim. né? E aí a música do forró, ela tem um balanço, uma malícia que a rumba é diferente. A rumba ela é muito mais densa e sensual e o forró tava lá, taca, tica, taca, e eu tendo que ser densa e sensual. Tipo, não rolou. Esse foi o único que não colou. Mas de Sim. resto, assim, todas dá para você se desafiar e aí criar a partir disso. Assim, tem que Tu tem usar a algum imaginação. estilo musical preferido? Se eu tenho algum estilo musical preferido? É, Ah, que eu gosto mais é Zouk, mas Zouk não tem no programa, né? sim. É Zouk e samba, assim, são os que eu mais curto dançar. Eu, bailarina, assim, curto mais dançar, tipo, esses dois ritmos, né? No programa, eu gosto muito de quick step, eu adoro coreografar quick step, por incrível que pareça, e, e passo doble. Passo doble é fantástico. E em casa, assim, a Carol, não a Carol profissional, não a Carol professora, tu escuta algum tipo de música que não tenha relação como dançar? Ou toda música tu imagina que tá dançando? Assim, tipo, todas as músicas eu imagino dançando, todas, assim, sem exceção. Não tem, A pode gente ficar não uma... consegue, né? Hã? A gente não consegue, né? Não, não tem como, cara. Você escuta a música, você já imagina, assim, uns panos e você dançando, nem que seja uma coisa que seja mais, sabe, tipo assim, uma macumba, assim, eu já fico imaginando todo mundo numa roda, dança circular, sabe? Tipo assim, qualquer música que eu escuto, eu faço associação com um movimento, assim, é incrível. Mas tem músicas que eu curto muito escutar, assim, para o meu deleite, que é Perotatingô, que são umas músicas mais tipo Rio, Tinito, é uma outra pegada, uma pegada mais espiritual. Ou então, tipo, música internacional, assim, sabe? Uhum. Essas, sei lá, um pop rock, um popzinho, sabe? Gosto muito de música brasileira, eu sou super eclética, assim, eu escuto de tudo. Música brasileira, e daqui a pouco já vem uma Anitta, e daqui a pouco vem uma coisa super espiritual, assim, é tipo 880, depende do dia. Normalmente, como a gente trabalha com o que os outros usam para lazer, né? Para se divertir, para desopilar e tal, o, o, o que você faz para se divertir? Tipo assim, tem alguma atividade ou qual é o teu, não precisa nem ser hobby, mas quando tu quer distrair, tu quer desopilar, tu quer fazer algo para desconectar ou se conectar, enfim. Sabe que essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Porque assim, eu sou muito workaholic, né? Eu sou uma pessoa extremamente workaholic. E deixar, assim, em época eu tô, tipo, em temporada, assim, eu trabalho insanamente. Não faço, realmente, eu não faço nada para me divertir. E isso é uma observação. Porque, tipo, é super importante você ter momentos de lazer, assim, né? Para você conseguir desopilar. Ah, cara, eu gosto muito de assistir filme. Eu sou super caseira. Eu gosto muito de assistir filme, né? Sair para dançar em um baile, que é uma coisa que eu já não faço mais tanto, assim, né? Já não me dá tanto, assim, não é uma coisa que me dê tanto prazer. Mas eu gosto, né? Então, sei lá, quando eu morava no Rio, eu ia na Caxanga, por exemplo, assim, e aí me matava dançando, e aquilo, tipo, descarregava, sabe? Uhum. Ou então, atualmente, eu gosto muito de, tipo, ir para uma cachoeira, por exemplo, também, assim, tipo, eu tô em Uberlândia, né? Então, lá tem muita, é uma zona que tem muita cachoeira, então ir para esses lugares dá uma bela de uma carregada, assim, uma desopilada, né? Mas é isso, não tenho, assim, não Bom, faço nada mirabolante, não, sabe? Hoje eu sou muito sabe mais que caseira. eu não sei se é algo característico de quem trabalha com atividades que normalmente são usadas para lazer, que a gente acaba não dando muita, talvez, importância, né? E realmente, eu sou do teu time aí, eu adoro ficar tirado no sofá vendo um filme, ou Tipo, série. Pô, mano, meu Deus, eu quero ficar comendo aqui uma pipoca e vendo um filme maravilhoso, entendeu? Comer um sorvete e ficar vendo um filme. Eu não tenho essa, eu trabalho com dança, com saúde, mas, cara, eu como pra caramba, assim, então, tipo, me dá muito prazer, às vezes, me jogar no sofá, ficar vendo uma série, comendo sorvete, leite condensado. As pessoas me olham, nossa, é magro, mas, bicho, eu como muito, assim, eu como também essas paradas doces, adoro doce, né? Então, com qual é a tua lazer primeira também é isso. lembrança?
Qual é a tua primeira lembrança de vida? Primeira coisa que você lembra, assim, se tu parar para pensar, eu existo, sabe? Com 2 anos de idade, com 1 ano, com 3 anos, 4 anos, enfim. Cara, não sei, nunca parei pra pensar nisso. Minha primeira lembrança de vida, eu, eu acho que é mais. Eu me lembro quando eu acho que eu devia ter uns 3 ou 4 anos, assim, de estar com vagalume com meu pai. Meu pai pegava vagalume onde a gente morava, tinha muito vagalume, a gente pegava e eu ficava, tipo, apontando, assim, falando que era bicho, e, e também cantando com a Xuxa. Eu tinha todos os discos da Xuxa, e aí eu cantava doce, doce, doce. E eu ficava cantando com meu pai, assim. Então, acho que é cantando os discos da Xuxa, eu tinha vários. E olha E que essa. top, né? Depois você Hã? conheceu ela. Olha que Não top. Você é? conheceu Depois a fui banheira. realmente lá dançar e cantar com ela, cara. Que massa, né? Que massa. Muito massa, velho, muito massa. Foi um grande reconhecimento, uma grande oportunidade. E a Carol, criança, quando perguntavam para ela o que você quer ser quando crescer, o que ela respondia? Cara, eu dizia que eu queria ser secretária, porque eu gostava muito de ir para a loja do meu pai e brincar com a calculadora. Mas as minhas brincadeiras quando eu era pequena, todas eram relacionadas, assim, eu brincava das mesmas coisas. Então, eu brincava de tem aquelas paradas da casinha, né? Mas eu era professora durante o dia, né? Ensinava os meus ursinhos e as minhas bonecas. E aí de noite eu cantava e dançava num bar, entendeu? Então, e aí tipo, e aí eu sempre reunia os meus amigos e fazia as pecinhas de teatro também, assim, que eu gostava de fazer. Então, brincava que eu era apresentadora de televisão, sabe? Então, sempre foi muito relacionado a esse universo que eu trabalho hoje, né? Eu tentei ter um trabalho formal, né? Tive um período de querer trabalhar em empresa e tentar ser uma administradora, né? E gestora, mas não é uma coisa que me alimente, que alimente o meu interior, assim, que é algo muito importante, né? Eu consegui me sentir conectada com as minhas emoções, né? Então, entendi que é um lugar que eu consigo trabalhar bem, mas que não é o que me alimenta emocionalmente, né? E em conexão, assim. Então, eu hoje trabalho com o que eu trabalho porque já vem desde a minha infância essa vontade, né? De cantar, dançar, de ensinar, assim. Então, já é desde pequena isso. Legal. E como é que foi a tua adolescência? Foi em qual cidade a tua adolescência? Mano, a minha adolescência foi em Porto Alegre. Eu confesso que eu realmente gostaria de ter sido uma adolescente rebelde, mas eu fui uma adolescente muito tranquila. Eu era muito assim, de obedecer minha família, saca? Tipo assim, eu não era a única. E aí eu já dançava, né? Então, para mim, a minha adolescência foi viajar para dançar. Então, eu estava sempre viajando com o meu grupo Os de dança festivais e coisa? para festival. Então, assim, eu passei a minha vida de adolescente fazendo isso, indo viajar, indo para Bento, Santa Maria, Joinville, para todos os festivais, dançando, e meu grupo de amigos era esse, né? Era da galera que dançava. Isso foi até eu entrar na faculdade. Então, todo esse período, assim, dos 12 até os 17 anos, né? 16, 17 anos, foi nesse universo da dança mesmo, em festivais, escola, dança, casa, escola, dança, casa, escola, dança, casa, assim, tipo de ir para fazer a aula de dança e viajar e festival, e de vez em quando uma baladinha, assim, sabe? Então, não, eu era muito tranquila, assim, fui uma adolescente tranquilona, assim, né? Eu acho que Mas tu lembra, tipo, se teve alguma loucura, teve alguma maior loucura, algo que na adolescência acabou aprontando, sei lá, por exemplo, dizer que ia dormir na casa da amiga para ir numa balada, ou sempre fiz isso, né, gente? Fiz muito isso, né? Tipo, vou pra casa não, vou lá pra casa da minha amiga, e você sai com os amigos, vai pra uma balada, né? E depois, mais velha, assim, depois dos 18, sim, eu sempre ia dormir na casa de amiga e não ia dormir na casa da amiga, né? Ia dormir na minha casa.
Acho que eu ia dormir em outro lugar. Mas, mas até hoje meus pais não sabem. Ou fingiram demência também, que isso acontece, né? Mas sim, e aí também porre também. Eu fui uma vez pra praia, eu ia pra praia, passar o verão com a minha amiga na praia. E aí, uma vez tomei um porre, mas um porre, foi meu primeiro porre, assim, de caipirinha, que eu não consigo tomar caipirinha até hoje, né? De limão. E eu fiquei muito mal, eu dançava na rua, na rua de paralelepípedo, uma coisa louca, assim, mas foi uma das coisas que aconteceu, assim, que meus pais não sabem, que eu tava lá, maravilhosa, veraneio, mas eu tava enchendo a cara. Sim, foi um porre só, né? Porre de Sim, pô. adolescente. E tu tem alguma maior saudade, alguma, tem alguma saudade ou da época de criança, ou de adolescente, ou da própria faculdade, enfim? Tu tem alguma saudade, algo que tu sente falta do passado? Então, eu tenho saudade da minha infância, assim, eu acho que minha infância foi uma infância muito feliz, né? E aí, óbvio, a gente sempre, quando fala é porque me vem isso, assim, porque eu tive uma infância muito saudável, muito, muito bacana, assim, e eu tinha uma conexão muito forte com meu pai que, por incrível que pareça, ela tá voltando hoje, assim, né? Depois de mais velha, hoje eu tô me reconectando com ele, né? Então eu antigamente eu sentia mais falta, mas hoje, se eu tiver que elencar, eu vou falar, eu sinto falta da minha infância, daquela espontaneidade, assim, que é uma coisa que hoje eu trabalho, né, para recuperar e entrar em contato com a essência e ser isso cada vez mais espontânea, né? Que é uma coisa que você tem de Sandra. Mas eu acho que hoje eu falaria, eu tenho saudade da minha infância, assim, daqueles momentos, né, da infância, assim, com a minha família, com meu pai, daquela simplicidade e tal, que é uma coisa que eu hoje me trabalho para resgatar e tornar presente na minha vida hoje, supostamente adulta, né? Então hoje eu busco trazer isso, resgatar isso, assim, né, lá de trás. Mas é isso, assim, eu acho que a saudade de algumas amizades também, né, que a gente, por questões profissionais e de vida, você acaba perdendo o contato, né? Então, de ter contato com essa galera. Mas eu também sou muito feliz, assim, com o que eu vivo hoje, assim, com as oportunidades que eu tenho de autoconhecimento hoje, assim. Então, é isso, saudade eu acho mais daquele momento de infância, assim, né? De querer voltar e olhar, assim, para isso, né? Boa. E quais são os seus medos hoje? Sim, o que te tira o sono? Se algo te tira o sono, claro. Eu Ou, acho que a gente sempre, não sei, vou falar a gente, né? Mas acho que é o medo do fracasso, assim, sabe? Porque como a gente trabalha numa área que se não tem nada tão material, você tem que construir tudo sempre e tá montando, inventando e se criando. Você é a sua própria empresa, assim. Então acho que o que me tira o sono e às vezes é o medo do fracasso, assim, da escassez, que é algo também que a gente trabalha, né? Mas que às vezes bate, é isso que bate, assim, o medo do fracasso, de não conseguir, sabe? Que a gente tenta sempre que isso bate, você tenta, mano, olha para outro lado, respira, olha para tudo que tu conquistou, sabe? Reconhece isso, você é capaz e bora de novo, levanta e vai. Sabe? Então, acho que hoje esse é o medo que me pega, assim, sabe? Às vezes, esse, quando bate, é isso que vem. essa forma que você trabalha a dança hoje, tu precisa estar naqueles dias talvez mais conectada consigo mesmo ou de bem com a vida, digamos assim. Né? E só que nós temos dias que a gente não quer escutar música, né? A gente tem Uhum. dias que a gente gostaria de, sei lá, me deixa aqui no sofá vendo filme, Me não deixa fala quieto, comigo. deixa eu falar. E aí, quando nesses dias que pode acontecer isso, e tu tem que dar aula, como é que tu faz para tem algo que tu faz para virar a chave para tipo, não, peraí, hoje eu não posso me permitir ficar na bad. Hoje eu tenho que estar de boas, né? Sei lá, alguma playlist que tu às vezes até escolhendo as músicas para aula, músicas que a Uhum. gente adora dar naquele dia, parece que não, essa música não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí tu tem que escolher, tu tem que fazer funcionar, enfim.
É. Cara, eu acho que eu sempre, quando eu estava numa bad que eu tinha que dar aula, eu sempre tentava me conectar no porquê eu tô fazendo isso, sabe? Tipo assim, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por exemplo, tenho que dar uma aula ou, tipo, no dancing, assim, que você tá extremamente exausto também e você tem que montar, tem que criar, entendeu? Você tá exausto, assim, você não aguenta mais e você tem que criar uma coisa. Tu acabou de apresentar um trabalho e já tem que montar o outro, né? É, porque você tem um dia para montar, entendeu? É isso, é um dia para Aham. montar tudo. Decidir tudo, decidiu música, cenário, coreografia, já está ensinando a pessoa, entendeu? Então, assim, todas as vezes é difícil, sempre é difícil, né? E tem muitas vezes que bate essa bad, que você tá sem vontade, sem criatividade, sabe? Você só queria ficar deitado, sentado, sem ninguém te incomodar. Eu me conecto com a razão por que eu estou fazendo isso, né? Porque eu amo dançar. Eu tento me conectar com o meu amor pelo que eu faço. Para falar, não, eu amo estar aqui, eu tô aqui por minha escolha, eu escolhi fazer isso. Então, bora lá, vamos lá, só faz. É o que eu tento repetir para mim, só faz. Faz que quando tu começa a fazer, mesmo sem vontade, daqui a pouco o negócio engata, assim. Então, para mim, a minha primeira ação é o fazer mesmo, é o físico e tentar desligar do pensamento, porque para mim funciona muito o contato com o movimento, assim, é como eu consigo pegar no tranco, sabe? Então, me conectar com o meu amor, assim, pelo que eu faço, e aí, tipo, fazer a ação em si, que aí é o que te tira da inércia, né? Então é Uhum. isso, Show, conexão com amor e ação mesmo, sabe? show, show. Ó, você falou só faz. Quando eu ligo o meu computador, é isso que tem na minha proteção de tela. Exatamente essas duas palavras. Só faz. Para quando eu ligo o computador que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não ficar pensando em outras coisas. Eu só Uhum. fazer. Só faz. Eu uso essa, Porque é meu mantra. porque é isso, eu acho que 90% das coisas que a gente pensa, se a gente colocasse em ação, muitas coisas aconteceriam. E eu tô falando isso para eu escutar também, porque eu não sou, tipo assim, eu tenho dificuldade, assim, de colocar em ação e eu sempre tento me policiar para fazer isso, assim, porque a questão não é só você projetar, mas você fazer, nem que seja sem ser perfeito, mas só faz. Só Faz, faz. Tá. começa, né? Porque daí alguma coisa acontece, né? A Se tu partir não disso, né? trabalhasse com dança, tipo, ó, você não pode trabalhar com dança, isso não é para você. Qual seria a sua profissão? Eu acho que eu seria ou médica ou psicóloga. Tipo assim, eu gosto muito de ajudar e cuidar das pessoas, né? Então, eu acho que eu seria ou uma ou outra, assim. Se nada tivesse dado certo, talvez eu estaria, assim, seria empresária, mas eu não seria feliz com isso, assim. Tipo, eu me identifico hoje, se eu fosse escolher, por exemplo, uma segunda faculdade para fazer, eu faria psicologia, né? Legal. Tipo, porque eu adoro esse entendimento, assim. Eu já quis fazer teatro também, né? Tipo, quando eu fui para São Paulo esse ano, no início do ano, eu me matriculei numa escola de teatro, né, lá de São Paulo. Mas aí com a pandemia não rolou. Então hoje, depois dos processos que aconteceram, acho que eu faria psicologia mesmo, que já era minha segunda opção, né? Eu me matriculei quando eu fiz faculdade para fazer educação física ou psicologia, né? E aí acabei optando por educação física, mas eu adoro psicologia, me encanta bastante, assim, esse entendimento do ser humano, né? Em algumas áreas da educação física, até dizem que a gente é meio psicólogo, né? Tipo, Sim, o totalmente. personal trainer ali, em contato com o Muito. aluno, acaba professor que tem mais contato com aulas coletivas que não sejam tantas pessoas, a gente também acaba escutando essa que os psicólogos não gostam que falem isso, mas enfim. Mas o aluno acaba nos vendo tipo como um terapeuta, Sim. como algo nesse de poder falar, né, o que pensa. É alguém que está ali com ele, que escuta ele, que cuida dele, né? Então, e aí também para muitas pessoas que não são tão apegadas à parte física mesmo, que não tem como primário assim a sensação do físico, né?
às vezes o vínculo emocional é o que leva ela até você, né? O que mantém ela com você, é o que mantém ela motivada a fazer o exercício físico, por exemplo, ou a aula de dança também, o vínculo emocional com os amigos, com os colegas. E aí também Sim, quando ela tá às vezes meio bagunçada das ideias, você dá uma ajuda, escuta, dá alguma sugestão, né? Então você acaba tendo um pouco esse lado do cuidar, né? De ajudar o outro de alguma forma, né? Ou quando pelo tu, movimento, ou pela tua energia, você quando chega num ambiente, do jeito que você chega, a galera já ri, entendeu? Porque sim, é o teu jeito parado já é engraçado, entendeu? É isso, assim, isso por si só já ajuda a galera, sabe, sim, a sim, entrar em um estado de felicidade, a ter um momento de prazer, né? sim. Ah, eu estou curioso para fazer uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta em outras entrevistas, mas a forma que você trabalha a dança me deu mais curiosidade sobre essa resposta, que é, Que bom. que é o seguinte: o que é a dança? O Que que é a é? dança, mas não o que é a dança, que, como a gente lê nos livros. Não, falar nisso até tem livro escrito, né? Tem um livro escrito, minha Eu, dissertação de mestrado. e, mas assim, o que é a dança, assim, como porque talvez a forma que você enxerga a dança hoje é diferente da forma que você enxergava antes, né? Sim. Cara, para mim dança hoje é emoção, para mim dança é história, dança é a pessoa, é o ser humano, assim. Então, tipo, qualquer gesto ou ação pode ser dança se tiver um significado e um recheio de sentido, sabe? Hoje, se eu for dar uma aula, não me preocupo com o passo ou com o movimento, me preocupo com a pessoa, com a presença daquele corpo, me preocupo com o sentido que aquele corpo enxerga em estar fazendo aquela ação, né? Então, muito mais, dança para mim é se perceber, é percepção, é autopercepção, é olhar para a sua história e fazer o canal, a conexão do que eu tenho dentro que permeia pela minha pele, né? Do que vai para fora. Então, para mim, isso por si só já é dançar. Tá parado já tá dançando. Se você tem uma ação, se você tem um estado de sentido, né? Então, isso Uhum. para mim já é dançar, sabe? Isso totalmente desapegada de passo, repertório. Eu, tipo, sei fazer, faço e adoro também, né? Performance. Mas para mim, quando eu vejo uma pessoa que vem dançar, eu tento mesclar muita coisa, assim, desconstruir o apego à forma, ao certo, ao errado. Não existe isso. O mais importante é o que está dentro de você, o que você sente a partir do que você faz, sabe? Isso vai ser dança, né? Quanto, Então, é desapegar de estereótipos mesmo, assim. quanto mais orgânica for nesse teu processo, melhor, né? Nossa, Quanto, melhor, porque aí faz, porque é prazeroso. Justamente dançar para você ter prazer com você mesmo, é admirar a sua própria história e mostrar quem você é através do movimento, sabe? Então, assim, ser muito apegado à forma, ela fica sem recheio, né? Então, você pode fazer o processo de dentro para fora ou de fora para dentro também. Posso também ter vários passinhos e depois começar a colocar a minha história, né? Também nisso. Também é um jeito, né, de fazer. Mas é isso, dança sim, para mim é história. show, show. Num dos estudos, não lembro qual, eu falei uma frase dentro da Mixturado que eu comparei o dançar com o meditar. Eu falei que eu estou enxergando. Eu nem sempre enxerguei assim, mas hoje eu enxergo que seria um meditar em movimento, quando a gente Uhum. está realmente conectado com o dançar, que é o dançar real, digamos assim, não dizendo que o outro dançar não seja verdadeiro, que é diferente de quando a gente dança executando uma coreografia. Sim. Né? O dançar real é quase uma oração, talvez, enfim. O É. dançar. Dançar, quando a gente fala assim, às vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto aprender a meditar em dança, né? Tipo assim, mas dançar já é uma meditação, assim, porque meditar nada mais é do que você entrar num estado
de prazer, como se tivesse e entrar num estado de ascensão, assim, você como se fosse para tipo, explode, né? Uhum. Você conseguir se desconectar da parte racional e se conectar com a sensação mesmo, né? A meditação te leva para esse lugar, assim, de estar totalmente conectado com o todo, sabe? Se sentir parte do universo. E é possível você fazer isso dançando também, né? Pode ser abraçado com o outro, você entrar num estado de êxtase, assim, né? De sair do corpo, isso acontece, né? Uhum. Ou sozinho mesmo, né? É possível você fazer isso. É que comercialmente a dança acaba sendo apresentada mais dentro da caixinha, né? Cada É, música com a sua coreografia, cada coisinha assim. Tanto que os cantores já lançam a música com a coreografia, né? é Tu uma já vê parada. lançando, ó, essa música que eu tô lançando, tu vai dançar assim. Não, É, tipo, eu já bloqueio da pessoa ter essa relação com aquela dança. A, é. tá muito mais comercial tudo, inclusive a música. Por isso que eu acho que É. as músicas de hoje são mais difíceis de a gente sentir tudo que ela poderia fazer de sentir. Sim. Assim, é aí que tá, né? A gente ainda tem muito tipo, respingo de um processo de revolução assim industrial, de você ter as coisas prontas e formatadas, né? Tudo tem nome, tudo tem que ser às vezes tipo único, você tem uma profissão a sua vida inteira, você tem uma não sei o que a vida inteira, você tem uma, é tudo assim, né? Tudo muito formatado. E aí a dança, de um jeito ou de outro, também se respinga desse jeito de ser, né? As pessoas querem as coisas mais prontas, formatadas, a resposta, o certo, né? Então, visitar esse outro lugar mais de liberdade, assim, é algo que às vezes tem que ser em processo, assim, porque não é até a pessoa conseguir diluir e permitir viver isso, né? Um É, processo mais de quando eu comecei a liberdade, assim. explorar isso na Mixturado, as minhas alunas, num primeiro momento, não gostaram. Quando eu comecei a, tipo, essa parte coreografada, essa parte é livre. Na hora que eu dizia o livre, não rolava. Elas ficavam paradas, literalmente paradas. Ou tentava imitar o meu livre. E aí, Uhum. aí eu até fazia uma piada. Tipo, ó, vocês passam dizendo que querem liberdade, a hora que eu dou liberdade não aproveitam, fico querendo copiar. Então, Muito bom. eu precisei de um. Olha, foram uns 2 ou 3 anos. Uhum. Hoje, a minha turma, se eu chego lá e dou a proposta, o refrão é comigo, o que não é refrão, cada um faz o seu jeito, elas fazem e adoram. Mas no Uhum. passado, não. Eu É. demorei tempo a elas perceberem essa. Porque também foi uma mudança minha. A minha aula era toda quadradinha, porque foi como me Sim. ensinaram. Total, total. E a gente se segura e se apega nisso, né? Eu sei porque eu também tinha aula extremamente. Eu sou a maluca do plano de aula, assim, sabe? Eu sempre fui de fazer o plano de aula e ter tudo escrito e tudo que aconteceu na sala, sabe? Assim, ser super organizada nesse sentido, assim, por uma questão do apego do formato, assim, sabe? De ter tudo prontinho. E aí chegar e aplicar a coisa. Mas, assim, é legal você ter o plano de aula, você tem que ter uma organização, obviamente, né? Tipo, uma consciência do conteúdo que você está dando e quer dar, mas também tem um processo que vem do aluno para você, assim, né? A Uhum. necessidade do aluno. E aí isso é uma das coisas mais importantes também, de você misturar com as suas intenções, né? E aí o livre é isso, o livre é difícil porque a pessoa não está acostumada a ter essa liberdade, né? Tipo assim, mas eu vou fazer o quê? Tá certo? Tá errado? É. Então, é aos poucos também. Eu também, e olha, mesmo por trabalhar com dança, eu faço aula com uma galera de São Paulo, que são os meus colegas do dancing, né, que trabalham com jazz, contemporâneo e tal. Eu faço aula diariamente, e desde março a gente está nesse processo de ter momentos de exploração livre. E eu ficava no início irritadíssima, porque eu queria a aula pronta. Então, tipo assim, é você confrontar também o discurso, sabe? Eu demorei meses para conseguir me sentir à vontade na exploração livre. Me sinto bem hoje, sem ficar pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, mas o que eu vou fazer, mas sabe, totalmente formatado. Então, é um trabalho que todo mundo tem que passar, né? Então, e É, que é muito legal, porque você consegue realmente se descobrir, sabe?
É quando realmente é outro prazer. Eu percebo que é outro prazer. E É outro. ainda às vezes não consigo fazer. Mas eu percebo que é outro prazer. Tanto que eu estou mesclando atualmente. Agora é o momento Mãe de Ná. Como é que você vê o cenário da dança? Como é que você enxerga o cenário da dança após a pandemia? O pós-pandemia da nossa área? Você consegue ter Cara, essa... eu acho que tá bem, assim, eu acho que tem dois processos, assim, existe o processo de quem conseguiu, assim, criar coisas online mesmo, assim, que conseguiu achar soluções para lidar com esse momento. E existe um processo de muita paciência, que vai ser um desafio, foi um desafio, está sendo um desafio para todo mundo que trabalha com dança, quem tem escola, assim, que perdeu muito aluno, né? Porque isso aconteceu, a escola que eu trabalho lá de São Paulo perdeu muito aluno. E porque tinha muita criança, né? Então, eu Sim, acho que... E aí a dança de salão também é difícil porque ainda é com duas pessoas abraçadas, né? Então, é mais difícil ainda, assim, desse processo de voltar logo, né? Então, eu acho que esse pós-pandemia serviu um pouco para a gente valorizar, assim, o benefício de se movimentar e dançar, porque eu acho que tem muita gente psicologicamente abalada, assim, com esse processo de pandemia. E aí existe também toda a nossa área de profissionais que está bem capenga, assim, que está no sentido de que vai entrar num processo de recuperação agora, né? O trabalho está mais lento, mas está voltando, mas ainda assim, muita gente está remando e vai remar durante um tempo, né? Eu acho que a gente se recupera só o ano que vem mesmo, meio do ano, né? sim. E a solução é isso, a solução é também você investir no online, né? Assim, porque tem muita gente que hoje vê nisso uma possibilidade de fazer aula em casa, de qualquer lugar do Brasil, por exemplo. Tu levou tuas aulas para online. Tu está Levei para atendendo online. online? Tu está Estou atendendo atendendo online ao online. vivo ou curso com Não, aulas gravadas? não, a aula ao vivo, assim, no Zoom, né? Entendi. Ah, legal. Dou aula no Zoom e dou aula, tipo, por WhatsApp, assim, tipo, quando é, tipo, personal, né? Eu preciso de 3 conselhos, mas calma. Um conselho para quem não dança, um conselho para quem não dança, para quem não faz aula de dança, um conselho para quem já dança e um conselho para quem trabalha com dança. Tá, São 3, mas é um para cada pessoa. Quem não tá, dança, quem já dança e quem trabalha com dança. tá. Então, conselho para quem não dança: acredite em você mesmo, né? Se você tem vontade de dançar, se você tem qualquer vontade de se mexer, acredita em você mesmo, porque é tudo muito mais simples do que você pensa. Não existe certo e errado. Existe a sua vontade e o prazer que você vai ter de estar em movimento. Então, só começa, né? Começa se mexendo. E isso por si só já está maravilhoso, sem pensar em certo e errado, porque não existe essa noção de certo e errado. Então, acredita na sua história, acredita na sua experiência de vida, que isso já é uma dança e já dá muitas danças. Um conselho Já dança. para quem já dança. Um conselho para quem já dança é: seja humilde. Seja humilde e sempre escute quem está do seu lado, independente do nível de conhecimento dessa pessoa. Todo mundo tem algo para contribuir na sua vida e sempre busque conhecimento, né? Preparado é aquele que está sempre em busca de se melhorar e ser a sua melhor versão, né? Então, seja humilde sempre, né? E acalme o seu ego, né? Porque é isso que te leva longe, a humildade e essa esponja de conhecimento, né? Então, seja humilde, seja esponja para adquirir conhecimento de muitos lugares, né? Amplie a sua visão. E, Para os e um nossos conselho colegas. para quem trabalha com dança é: tenha coragem. Tenha a coragem de arriscar e de fazer diferente, né? De sair da sua zona de conforto.
porque eu acho que o sair da zona de conforto é que te faz inovar, né? Então, tenha sempre coragem de arriscar e de acreditar na sua intuição também, de criação, principalmente. Então, é isso. Coragem, porque a coragem é que inova. Show de bola. Eu tenho mais 2 perguntas apenas. Tá bom. Gente... E Bora. aí depois eu vou perguntar sobre os projetos futuros. Uma pergunta seria para o meu autoconhecimento, para a minha evolução, né? Ou melhor, para a minha evolução. Eu estou perguntando para os meus convidados quem é o Rodrigo Scherer na sua percepção. Eu quero ver se a pessoa que eu estou mostrando é realmente quem eu acredito que eu sou. Então, nada melhor que escutar os meus amigos, ou convidados, ou pessoas que me conhecem ou não conhecem, dizendo como você me vê, para que eu possa evoluir. Não fala o que vier na cabeça. Mano, se alguém diz assim, qual o Rodrigo? Qual o Rodrigo é ótimo, né? Cara, assim, a primeira coisa que me vem é, tipo, o Rodrigo Scherer, tipo, eu ia falar um palhaço, mas não no modo ofensivo, mas no sentido de te achar uma pessoa extremamente engraçada, assim. Eu me lembro de rir muito com as tuas apresentações, assim, não tô falando de dança, mas quando você vinha todo vestido, assim, dos personagens, eu achava aquilo incrível, assim. Eu que não sou uma pessoa de rir, assim, tanto, sabe? Eu rio, mas, assim, de eu achar graça real, é porque a pessoa é realmente muito engraçada, assim, na essência, né? Então, eu te acho uma pessoa extremamente em contato com a tua essência e extremamente criativa. Embora o que você faça seja para causar sorrisos e riso, você é uma pessoa extremamente séria. Eu te sinto uma pessoa extremamente comprometida com o que você faz, assim, de trabalhar muito para fazer uma coisa muito legal e inovadora. Então, eu te acho uma pessoa extremamente criativa, assim, extremamente em contato com o que você tem vontade de fazer mesmo, porque normalmente o que você faz não é algo que as pessoas estão fazendo. Então, visionários têm um pouco isso, assim, sabe? Que conseguem chegar além do que a pessoa tá na frente, assim, sabe? Então, para eu conseguir ter essa ampliação de visão é porque eu estou mesmo em contato com o que eu tenho intuição, assim, com o que eu sinto. Então, eu te acho uma pessoa muito criativa, muito séria, assim, profissionalmente falando, embora o que seja você um faça palhaço. seja causar risos, né? Então, a minha percepção de ti é essa, assim, ser uma pessoa extremamente criativa, extremamente séria, comprometida profissionalmente e engraçadíssima. Que bom, obrigado por essa sua percepção. Porque você me conheceu num período que eu me considero que lá naquele início, talvez eu fosse até expansivo demais. Em alguns momentos eu fazia o que talvez eu tinha que ter segurado. Lá naquele passado, em alguns momentos, eu acho que eu era over demais. Aí eu fui percebendo e tomando consciência e tentando canalizar isso para o momento certo. Tanto que uma vez... Legal que você falou o palhaço no bom sentido, porque geralmente a pessoa pensa no palhaço como um xingamento, né? Teve uma vez que a pessoa me falou assim, não sei o que lá, seu palhaço. E aí eu respondi para ela, sim, mas me pagam para isso. Pois é, você é talentosíssimo. O seu talento é ser realmente um palhaço, mas um bom palhaço, né? O que faz o povo rir, né? Show. E esse negócio do visionário, em 2015, para quem estuda mixturado, eu já falava do online para eles. Olha só. E aí, o próprio Cristóvão. Nossa, que eu incomodei o Cristóvão para entrar no online. E eles, não, nego, vamos. Não. Primeiro ele disse que não funcionava. Aí depois ele disse que tu tá quase me convencendo. Aí, tanto que o ano passado eu fui no encontro da 8 Tempos e fechamos uma parceria com a Mixturada 8 Tempos. E aí, naquele dia, em janeiro, ele falou, pronto, me convenceu, vamos combinar. E aí veio a pandemia e não precisou mais daí do Rodrigo, porque a pandemia jogou todo mundo pro online. E parece que
precisava desse empurrão, né? E aí sim, vai ter muitas pessoas que vão sair do online quando voltar ao presencial, mas eu acho que é algo que veio para ficar, hein? Por isso que Eu eu te também perguntei se acho. tu já tem curso, se tu tinha um curso gravado ou se é atendimento via Zoom, né? Eu nunca pensei assim em atender online, na verdade, porque eu gostava muito do presencial e aí acredito ainda, né, que o grupo ele tem uma energia que transforma também. Mas o online hoje é uma excelente opção para atender aquelas pessoas que estão em qualquer parte do Brasil, entende? Então, por exemplo, sempre quis fazer aula com fulano que mora, sei lá, no Rio, mora em Curitiba, mora em BH, mora em São Paulo. Mano, o online te dá essa possibilidade. Você pode fazer, obviamente, nada substitui o presencial, assim, não Perfeito, substitui, né? Porque é perfeito. diferente, o presencial ele tem extremos benefícios, mas o online te dá a possibilidade de acessar o conhecimento em qualquer parte do mundo, né? Então, o online se tornou uma possibilidade de mercado de você realmente ter cursos gravados, ter um site, ter um espaço que você disponibiliza esse conteúdo, né? E as pessoas têm acesso. Então, ele é um meio que veio para ficar, principalmente para quem é mais autodidata também, no caso do gravado, assim, tem gente que é autodidata que se vira e consegue assistir o conteúdo e fazer a parada acontecer. E isso e funciona muito bem. Então, acho que tem gente de tudo quanto é tipo, assim. Então, online, com certeza, é algo que veio para ficar, assim. E eu mesmo, hoje, desfruto disso, né? De fazer aula com os meus colegas que estão morando em São Paulo, eu faço aula onde eu estiver, né? Nossa, Então, eu também, por mais de estar online, eu aprendi muito em virtude da pandemia, a usar o online melhor e para eu aprender também. Agora, tu falando, eu lembrei do negócio que aconteceu quando nem tinha produto online ainda. Porque eu tô no online há muito tempo, né? sim. Eu tô no YouTube quando o YouTube era mato ainda. Nossa. Mas eu só postava minhas aulas sem pretensão de ter um produto e vender. Eu Uhum. postava para as pessoas me conhecerem e talvez o YouTube me levou para muito congresso. Eu fui participar de muito congresso como palestrante porque viram minha aula no YouTube. E muita gente começou a dar aula de misturado porque também viram as minhas aulas no YouTube. Mas era uma postagem diferente. Era mais como uma vitrine do meu trabalho do que pensando em vender o meu trabalho. Muito legal. E teve um negócio que aconteceu uma vez que agora faz total sentido. Tinha uma turma em Teresina, no Piauí, que eles faziam aula comigo no telão, com os vídeos do YouTube, e as pessoas preferiam fazer aula comigo no telão do que com um professor que ia lá dar aula ao vivo. Então, hoje faz muito sentido isso, porque, obviamente, o presencial nunca vai se comparar ao online, a não Uhum. ser que o professor faça o presencial ser pior que o online. Sim, total. Saca? Saca? Aquele professor que chega, dá play, dança, não deu oi, não dá tchau, não fala nada. É, é, Que nas aulas semelhantes ao misturado acontecem. Então, é. tipo, o online só vai ser melhor que o presencial quando o professor não Presencial. souber da aula no presencial, É, é. digamos assim. Ou então, quando o professor do online for uma coisa muito boa e que eu realmente faz muita diferença ter aula com esse professor, que também é um caso, né? Então, Perfeito, assim, perfeito. que é outra energia fazer aula com você, que é a pessoa que criou o Mixturado, com certeza é outra energia, assim, eu já te vi em ação, assim, é uma energia incrível, assim, que realmente toma as pessoas, né? Aí é isso, se você não tem uma pessoa presencial que tem tanto talento quanto, ou que toma, assim, as pessoas como você consegue fazer, as pessoas realmente vão preferir fazer o online porque elas se sentem, mesmo no online, tocadas, né? Então, é, Mas é, a tua aula, eu tenho certeza que a tua aula nunca vai perder para o online. A tua aula presencial nunca vai perder para o online, é, porque sabe como é que eu olho as aulas dos meus colegas? é. Vou falar algo que eu nunca falei para ninguém. Se alguém assistir todo esse vídeo, eu nunca falei isso para ninguém. Isso vale tanto para palestra quanto para aula de dança.
quando eu monto uma aula de dança minha, eu sou muito crítico, né? Eu tento ser como um autor, o escritor e o ator. Eu escrevo a minha aula e depois eu interpreto a minha aula. E às vezes eu sou como diretor também, crítico. Eu me assisto para ver o que eu tenho que fazer diferente. Eu tento ver se aquilo que aquela pessoa está me passando, um robô era capaz de me ensinar. Uhum. Saca? Sim. Se aquele professor não passou nada do que a percepção dele sobre aquele conteúdo, um robô poderia ter me ensinado. Total. Prova disso são os jogos de dança que tem nos videogames. O Sim. Just Dancing. Tem o Just Dance, que se eu quero aquilo ali, tipo, um avatar me passa aquilo ali. Então, eu tenho que cuidar para minha aula, que daí entra no outro ponto, que é semelhante ao presencial para o online. Eu só vou perder para o online quando eu me transformar num robô. Se a minha aula for se eu for um profissional robotizado, que segue os padrões, que não, com certeza que tu pode dar, Carol, tu pode dar a mesma aula que tu deu hoje. Nesse tipo de aula que tu trabalha, nunca vai ser a mesma. Nunca vai ser. Porque as pessoas são diferentes, né? É isso, não tem... E mesmo sendo as mesmas pessoas fazendo a aula... Exatamente. Vai ser diferente porque as pessoas mudam ao longo do tempo, e mudam de dia, e mudam de necessidade diariamente, né? Então, nunca vai ser... E no momento da aula, tu também já mudou. A Carol que dá aula hoje, quando vai dar aula amanhã, já tem outra percepção. Já tem outra percepção. Algum link já caiu ou está em processo de gestão. Então, você já tem uma outra ideia a partir do que aconteceu na aula de hoje ou no teu dia, você já tem uma outra associação, né? Porque as criações são feitas de associações, né? Que a gente faz, que a gente vive, que a gente vê e adquire de conhecimento. Então, a gente muda a todo instante, né? E às vezes até na hora da aula, né? Quando tu tá, às vezes até na hora da aula. Na hora da aula. Pensou em falar daquele jeito, tu falou, só que no momento que tu falou, tu já teve uma percepção diferente do que tu acabou de falar. É muito doido isso. É muito doido. Tem muita coisa que se cria em aula também, né? Muita coisa que eu fiz, eu descobri, eu apliquei em processo de aula, assim, eu aprendi em aula mesmo. Construí em aula a partir do resultado, ou a partir dos links que vinham no momento, né? Então, por isso que é tão legal, assim, você ensinar e você dar aula, porque faz parte do seu processo de crescimento também, né? Show. Então, para a gente ir no momento finalizando, tu tem algum projeto futuro em mente? Tem ou atual? O que você... para que as pessoas te acompanhem, te sigam, te encontrem? Instagram, Facebook, YouTube, que mais tu usa? Me sigam no Instagram, @CarolDias com S, né? Porque lá eu sempre divulgo, assim, os meus trabalhos e o que eu tenho feito, assim, eu estou num processo, acho que, de reelaboração, assim, do meu fazer, justamente por isso, por enxergar hoje a dança e o corpo num outro lugar, né? Num lugar de processo de autoconhecimento e querer trabalhar também com a parte emocional e dessa oportunidade que as pessoas têm de se descascar, assim, nessa experiência de vida, né? Então, hoje, embora eu também trabalhe com dança de salão, com dança individual e tal, então eu tenho divulgado um pouco meus trabalhos lá. Eu comecei um trabalho junto com o Renan Chodin, que é o meu companheiro atualmente, né? E ele é terapeuta tântrico, então eu tenho estudado um pouco dessa conexão do Tantra com o movimento e como ele ajuda nesse processo de autoconhecimento, né? Tem sido uma coisa muito legal, assim, de experimentar e de estudar sobre, né? E aí também com bioenergética, então agregando conhecimentos relacionados ao corpo e às emoções, né? E ao trabalho de couraça, né? Que a gente tem, essas couraças musculares, com outros processos, para trazer isso também para uma aula de dança, né? Para esse processo de autoconhecimento. Então, eu estou num processo de formatação de aulas individuais, né? Que eu trabalho como personal também, mas é também um personal
que trabalha com exercício físico, mas misturando várias coisas, meditação, música, fala, dança, o exercício em si, então é de acordo muito com o que a pessoa está precisando, né? Trabalhar assim nela. E com processos de imersão também, que é uma... A gente tem investido nisso, assim, de construir processos de imersão, né, em dança, dança com autoconhecimento, né? Então, é isso, dança, tantra e arte, tipo isso, sabe? Eu acho que vocês poderiam pensar em gravar um curso. Olha eu querendo me meter, né? Não, Eu acho que, vai mesmo, vai eu acho que dar. seria muito interessante vocês pensarem num curso com aulas gravadas, como se fosse uma iniciação ao estilo de dança, ou à forma que tu trabalha a dança. Como, Boa. tipo, todo mundo tem que passar por aqui. Sim. Sabe? E após passar por ali, essas aulas presenciais no Zoom ser tipo uma mentoria de quem comprou o curso gravado. Boa. Saca? Eu acho que, de repente, porque é muito importante a gente começar a ter mais possibilidades da dança ser usada com essa finalidade. Sim. Do autoconhecimento e crescimento pessoal também. Sim, total. E facilitar, assim, eu acho que cada vez mais eu penso em facilitar, em aproximar, sabe, o dançar das pessoas, porque é uma coisa, tipo assim, muito linda e tranquila e, sabe, é um processo de meditação, assim, é você, sabe? Então é desmistificar, assim, cada vez mais o dançar, tipo, não tá lá longe, não tá no impossível, não tá na performance, existe, mas não precisa ser a sua realidade é muito mais simples, muito mais tranquila, né? Então, eu gosto de trabalhar com essa ideia de desmistificação. Então, é uma excelente sugestão isso que você está falando. Assim, eu acho que é bacana, hein? Eu inventei o dançarolar agora. Que o dançarolar é tipo que nem cantarolar, né? Quando tu tá cantarolando uma música, tu não se preocupa se tá cantando afinado, se tá no tom, tu simplesmente canta. E aí por causa disso, eu inventei o dançarolar. Porque daí, para a pessoa se permitir dançar sem se preocupar se está certo ou errado. Muito bom. Mas com a pegada... Você vê esses nomes aí, tipo, muito massa. Dançarolar. Só que o meu dançarolar é a pegada mais pro lúdico. Eu não foco nesse negócio mais de autoconhecimento, embora acabe acontecendo. Mas acho que... Mas o de vocês aí eu achei sensacional. Eu curti. Eu seria aluno, hein? Ai, que amor! Muito legal, porque... Então, é muito massa trocar ideias assim, com a galera, porque daí surgem as ideias, né? Que é muito legal. Isso tem uma larga experiência também nesse universo online, né? Sim, e eu fui muito resistente. Eu conheci online em 2015 como produto. Ou 14, eu não lembro direito agora. Eu sei que foi num janeiro. Ou 15, ou 14 ou 15. E só em outubro de 2016 eu lancei o meu primeiro produto online. Porque eu achava que não funcionava. Total. Aí depois eu pensei, não, formar professor online é impossível. Aí em 2017 eu vi que não, era possível. E lancei meu primeiro curso de capacitação online para professores. Aí eu disse, não, Dança 2 online não tem como. Em setembro do ano passado eu lancei o Mixturado A2. Claro, não ensina a dança de salão. Não ensina a dança de salão. É o dançar para ir na balada, o dançar para ir no barzinho, é o dançar... É o dançado, tipo, ir para a noite. Não tem nada de passo de dança de salão. Mas é isso também. Eu acho que existe um lugar também das necessidades. Isso é uma necessidade que existe, entendeu? As pessoas, às vezes, só querem aprender uns passinhos para dançar à noite. É isso. Mas eu também tive resistência. Eu também achei que não funcionaria. Até eu mudar e perceber como fazer para que funcionasse, foi aí 5 anos, quase. Eu vou fazer umas consultas contigo, então, para trabalhar minha mente nesse lugar, porque eu acho que eu ainda preciso acreditar mais. Eu falei com alguns colegas nossos que trabalham com tango, dizendo, cara, tango é o que a gente mais escuta que a pessoa diz que quer aprender, quem não dança. E tango eu queria aprender. E aí eu falei com vários para a gente lançar um curso online de tango, e quase todos disseram, Rodrigo,
não tem como ensinar tango pelo online. Não tem, não tem, não tem. Aí a pandemia veio e os caras foram ensinar tango pelo online. E daí você não tem opção, não tem opção. Eu voltei a ensinar Que online. a gente acaba querendo acreditar que não pode. Ou que É não... muito do Eu lado. também acreditei nisso. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu também demorei a ver que podia ser tão bom quanto o presencial. Mas Total. demora. Funcionar, né? Demora. Então, Oh, eu lembrei de um estudo que tem muito a ver, eu acho, com o que tu está fazendo. Unicode. Unicode. Depois eu vou te passar o link. Ela fez um estudo, fazem uns 7 anos isso, sobre posturas corporais influenciando no que a gente sente. total. Geralmente fala que a mente, né, que controla o corpo. Nesse estudo dela, ela dá a visão ao contrário. Massa, que é a minha crença é essa. Ela comprovou, por exemplo, pessoas na posição vitoriosa, assim, tipo da Mulher Maravilha, ou do Superman, outros com as mãos para cima, posições vitoriosas, e depois essas mesmas pessoas com posições tristes, fechado, e aí fez análise na saliva, e aí deu que quem estava com a posição vitoriosa aumentou testosterona e diminuiu cortisol. Olha só. E quem estava com a posição triste e tal, foi o contrário. Aumentou cortisol e diminuiu testosterona. Mostrando que, no estudo dela, dá a entender que é o seguinte, que o corpo faz a posição vitoriosa, o cérebro produz a substância química referente àquela postura e a mente sente. Muito massa, mano. Assim como o que todo mundo acredita ao contrário, que a mente sente, o cérebro produz a substância e o corpo faz a postura. Uhum. Ela mostrou que o contrário também existe. Ela mostrou que o contrário também existe. E aí, quando eu comecei a botar em todas as minhas coreografias posições de vitória. Eu uso também nas minhas aulas. Eu uso também. Que as pessoas nem sabem para que eu uso, mas elas já ficam assim, ó. Né? Então, assim, porque automático é isso. Eu acredito muito que é possível, que o corpo é o caminho de transformar, assim, né? Tipo, é um dos caminhos, né? Sim. Mas eu acredito muito que é um caminho fácil, assim, de rápido acesso para você se transformar a sua mente. Né? Desfazer rigidez, enfim, ser mais flexível, sabe? Ter mais autoconfiança, enfim. Vou te mandar, então, depois esse link para você. Tá, me manda esse link e é isso. Se eu tiver, eu vou entrar em contato contigo para tirar as minhas dúvidas, pedir conselhos de Não, com certeza, com certeza. Se atendimento quiser, online, assim, de trabalho online, posso, você já tem uma experiência massa nesse lugar, eu né? posso conversar, ajudar nessa parte de como transformar o conteúdo presencial no online. Sim, sim, que é muito legal. Eu Massa. acho que conta comigo. Gratidão por esse bate-papo, por topar vir aqui conversar. Ah, eu que agradeço pelo convite. Eu te acho uma pessoa muito inspiradora, assim, nesse lugar, assim, de inovação, de visão e tal. Então, eu que agradeço, assim. Esses dias até eu comentei com a Vanessa, gente. A Vanessa me falou de você. Nossa, fala com o Nego, eu não me lembro o que que era. Talvez alguma coisa desse online também, porque você está sempre lançando cursos e tal. E eu acho que foi alguma coisa relacionada a isso, né? Sempre a gente teve pouco contato, mas eu tenho uma visão assim de acompanhar o teu trabalho nas redes, de admirar o teu trabalho, assim, né? Porque eu acho ele bem diferenciado, né? Bom, e eu admiro o seu também. Eu fico muito feliz de ver os meus amigos conquistando coisas. Por exemplo, quando você venceu o Dance, parecia que eu tinha ganhado. Que amor. Sabe? Nossa, a felicidade de, sabe, chutar, dá vontade de chutar as coisas. Assim, então... Foi muito legal, cara, foi muito legal. Eu senti muito, assim, também, é isso, assim, senti com os meus amigos, assim, sabe? E com todas as pessoas, né? Representando mesmo a área, assim, representando as pessoas que trabalham com dança mesmo, sabe? Que é possível, assim, que, sabe? Porque da dança de salão eu era a única, né, ali. Eu e o Fernando Perrotti, né, e o Marquinhos também, e o Jefferson, somos 4 da dança de salão, né? Dança 2, assim, tem experiência. Mas de mulher eu era a única, né? Então, assim, é dizer que é possível, assim, né? Sim. Então, foi uma conquista massa, assim, a sensação única. Show.
Valeu, minha amiga. Até Mano, mais. Tchau, obrigada. galera do YouTube. Tchau, gente. Obrigadão aí por assistir.